Muito bom dia, Thiago. Muito bom dia, senhor Júnior Sana. Tomei um susto aqui, porque eu falei, muito bom dia. Você aí, viu? De uma hora pra outra viu a tela aqui. Já rápido assim, né? Como é que foi o feriado, Thiago? Muito bem, graças a Deus. Muito bem, muito bem. Foi naquele show que você não quis Já me ir. compartilharam aqui que você se acabou no show aí no fim de semana. Me acabei, quase chorei vendo o Pericão cantar. isso aí. É complicado. Ouvi o Pericão cantando no final de tarde e falando, ai meu Deus do céu. Tô nem sofrendo por amor. A gente não tá sofrendo por amor, mas a gente começa a sofrer por amor isso é bom. só pra poder sofrer da música. E é bom também dar uma relaxada pra pegar uma semana agora. Opa, agora acelerada. A gente tem que fazer a agenda aqui quando acabar, ainda tem isso? Só pra não esquecer. Bom, bom dia, muito bom dia pra você que tá nos ouvindo aqui, pra você que tá nos vendo. Já vai colocando aí se o áudio tá ok. Agora o áudio não tem mais problema de áudio, né? Pelo amor de Deus, né? Era a época, né, Thiago? Já foi, né? Nossa. Se a galera reclamar de a gente 3 minutos falando, pessoal, não tô ouvindo nada. Ai, nossa, sério. E aí uma mente pra voltar tudo do começo. Faz parte. E aí, Júnior, muito bom dia, Luan também. O Luan tá aqui. Luan, inteligência artificial, Luan. Exatamente. Luan é o nosso bonequinho da Magalu. Tem o Magalu, tem o Lu. Bom, galera, muito bom dia. Já chegando aí pra lembrar você aquilo que é o básico, né? O que é o básico para que a pessoa não perca a sobrancelha esquerda? O que ela precisa fazer? Curtir a live, se inscrever no canal. Então, tem uma galera aí já manifestando aí. Eu acho bacana a galera que escreve aí nos comentários, porque tem uma turminha que tá aqui toda semana e tem uma galera que vem compartilhando aqui com a gente, traz o feedback. Isso é muito importante, viu, Thiago? Porque o Café Conhecimento, segunda-feira, quando chega no domingo à noite, já começa a dar aquela ansiedade ali, o Café Conhecimento. Ontem eu estava com um casal de amigos aqui no Rio e me perguntaram sobre o Café Conhecimento. Eu falei todo histórico, assim, 63 edições, uma média assim, porque a gente tem ali, semana passada a gente tinha 140 pessoas online, links ali, né? Isso. Mas eu acredito ali que quando junta mais pessoas, essa live do Café Conhecimento, ela bate mais ou menos 500 pessoas atingidas ao vivo. Semana. Ao vivo, vou falar ao vivo aqui, tá? Muita gente veio junto, né? Muitas pessoas vêm junto. Casais. Muitas pessoas vêm depois. Tem gente que me manda mensagem depois, na terça-feira, ou na segunda noite, segunda tarde. Verdade. Então, assim, é uma live que já virou quase que uma obrigação, tá? Se tem uma obrigação de você ter o manual do crescimento, aqui o Café Conhecimento também é quase que uma obrigação para quem busca conhecimento e prática no dia a dia, né, não, Thiago? Exatamente. E é algo interessante porque a gente vê muita live, né? A gente vê muito muito podcast, se a gente pode dizer assim. E normalmente são podcasts que tratam de assuntos aleatórios, né? Uhum. Ou até assuntos bem direcionados, né, que fale sobre fechamento, que fale sobre empreendedorismo feminino. Porém, acho que o grande interessante aqui, não querendo puxar a sardinha aqui pro Café Conhecimento, mas já puxando, é porque a gente fala especificamente da realidade do associativismo, da realidade da PVS Brasil, né? E de fato, assim, uma coisa que a gente tem, eu sempre falo isso porque é a grande verdade, né? Eu e o Sano, a gente tem uma grande vantagem, que é a gente estar conectado tanto com as pessoas que hoje estão tendo dificuldade, às vezes no crescimento, quanto também pessoas que estão ali em crescimento e também com as pessoas que já estão rodando na sua alta performance, né? Pessoas que estão tendo resultado acima da média. E a gente tem muito essa habilidade, se eu posso dizer assim, de conseguir absorver o que essa turma faz que está funcionando, né, para conseguir duplicar para outras pessoas, né? Então, eu acredito que é um desafio sempre muito grande você compartilhar conhecimento, né? Eu sempre falo para as pessoas, eu sei que durante a minha vida toda eu vim, acho que tá dando uma reverbera aí, foi? Hoje o Luan que liberou. Foi. Então, assim, é bem comum a gente eu ouço muito, né, sobre o dinamismo que a gente ensina, né, o quanto que a gente é didático na hora de ensinar, e de fato, assim, é algo que a gente estuda para ser, né? Você que é um líder, você que é consultor mais experiente, você não estuda às vezes para ser um duplicador, né? Você não estuda para ser alguém que vai ser ali um professor, um treinador, né, mentorar alguém, né? E é por isso que também acho que é muito importante
esse papel da gente estar vindo aqui consolidar nessas informações, assim como é o papel que alguns responsáveis de Estado aí fazem, né? O Brito, Caetano, Álvaro, Davidson, né? Gustavo e Badaró também, que pegam ali as informações entre as próprias regionais do Estado e ficam circulando aquela informação para que aquele pessoa que está fazendo um resultado bom, ela consiga também inspirar outras pessoas a fazerem bons resultados. Então, esse papel é bem importante nesse processo, né? Muito bom, Thiago. E aí, como a gente vai falar sobre o manual de crescimento, já tem gente me mandando aqui, cara, onde que eu baixo o manual de crescimento? O Thiago vai dar uma aula aqui hoje, vai dar Deixa eu explanar, uma explanada. explanada aqui muito bem detalhada sobre o manual de crescimento. Já estão me mandando aqui perguntando onde que eles conseguem baixar o manual de crescimento. E isso me lembra duas coisas, sabe? Uma boa notícia e uma má notícia. A boa é que está buscando uma forma de implementar agora o manual de crescimento. E a má é que ainda não implementou. Aí me preocupa um pouco, Exatamente. mas tudo bem. Exatamente. Mas tudo tem o pró e o contra. Mas, Thiago, conta pra gente onde que a pessoa consegue baixar esse documento e ter com detalhes toda a forma de crescimento na PVS. Conta aí pra gente, Thiago. Maravilha. Então, esse é um documento que a gente deixa ele online, né? Ou seja, por quê? Porque o Vini Mesh ele está tendo atualização. É muito comum, né? A partir de alguns alinhamentos entre os responsáveis dos estados, acontecer um novo desenho, né? Um redesenho sobre o processo. Então, a gente sempre deixa ele online e ele fica lá no link da bio do APVS Teams, né? Lá no Teams, nosso Instagram, você consegue estar clicando lá na bio e você vai ser redirecionado ali para uma página e nessa página vai ter alguns botões e um deles está ali, Manual de Crescimento do Consultor. É um manual, como o Sana já falou, importantíssimo para o nosso processo, né? Ele é um manual que ele veio para solidificar ali as informações, né? Como a gente bem sabe, todo esse processo, quando ele foi desenhado com um único objetivo, né? É fortalecer a PVS Brasil, né? E esse é um dos principais propósitos que a gente tem, né? Por que a gente capta novos consultores? Para fortalecer a PVS. Para que a gente capta novos associados? Para fortalecer a PVS. Por que a gente coloca processo, melhorias e traz conhecimento para tudo isso? Para melhorar a PVS, para fortalecer a PVS Brasil. Afinal, tudo parte da PVS Brasil, né? Então, esse manual de crescimento ele tem esse mesmo objetivo, né? Fortalecer a PVS Brasil. E é importante falar que assim, o manual, ele basicamente ali é como se a gente falasse que ele é a Bíblia do consultor da PVS, né? Porque hoje existe o nosso regulamento, né? E o regulamento, o regulamento da PVS, o regulamento ele tem o objetivo de ser um esclarecedor, né? Sobre tudo aquilo que o associado da PVS tem de benefício ou não, né? Então ele tem essa finalidade, né? Deixar tudo claro, os benefícios, as obrigações, as responsabilidades, tanto da PVS quanto também do associado. No caso do consultor, é igual. Quer que eu coloquei? Não, pode completar. Ah, não, beleza. Pode. Então, no caso do manual do consultor, ele é igual, só que voltado para os nossos consultores. Então, dentro do manual do consultor, você vai entender como que funciona o processo de parceria entre o consultor e a PVS, né? Como funciona a questão de comissionamento, como funciona a questão das responsabilidades, né? Afinal, a PVS ela tem diversas responsabilidades, mas você, enquanto consultor, também tem diversas responsabilidades, você, enquanto regional, né? Então, no manual fala sobre as nossas proibições. Afinal, né, a gente tem sim limites, né? Então não é um processo ilimitado, né? Ele tem seus limites e precisam ser respeitados. A gente vai falar sobre reconhecimento, né? Ou seja, na PVS, como você já bem sabe, a gente tem os reconhecimentos mensais a nível nacional, trimestrais ou semestrais a nível estadual. E também um grande reconhecimento no final do ano a nível Brasil, né? Então, nesse manual ele fala sobre isso tudo. É lógico, é um manual de 40 páginas, a gente não vai falar sobre todo ele hoje, mas é importantíssimo que você, que está acompanhando a gente aqui, fique aqui com a gente, né? Talvez você pense, mas pô, falar de manual, de crescimento, né? De regra de processo, do projeto, né? Será que vai fazer sentido? Sim, vai fazer total sentido, né? Como você bem sabe, a gente tem o nosso foco muito embasado em conhecimento aplicável, né? Então hoje não vai ser diferente. A gente vai trazer regras, vai falar de regras, sim. Porém, ao mesmo tempo, a gente vai falar em cima de algumas responsabilidades que são importantíssimas que você entenda e que você acompanhe, né? Eu tenho duas coisas aqui para falar, Thiago, assim, muito importantes, porque eu acabei de clicar no link da bio aqui do Instagram, da PVS Sim. Teams. Cara, eu vou até mostrar aqui, vamos ver se consegue. Olha aqui, ó. Aqui Pegou. tem muita coisa. Esse aqui que tá com... Aí, Luan. O manual tá aqui, ó. Tá nesse... Onde que tem o... Peraí.
Aqui, ó. Onde está o login da PVS? Ó, eu cliquei aqui, ó. Vamos ver ao vivo, hein? Vamos ver o que vai acontecer ao vivo, hein? Pera aí. Aí, ó. Já vai lá pro PDF. Ó, o manual tá aí, ó. Então, cara, e esse link da bio aqui, eu queria parabenizar toda a equipe da PVS Teams, que o negócio tá cheio de coisa aí. Tá aqui bastante tem coisa. muita coisa útil. Se você ainda não clicou no link da bio da PVS Teams, você está perdendo muita coisa. Mas nós vamos falar sobre o manual de crescimento. Mas antes de falar do manual de crescimento, Thiago, você me falou, eu fiquei sabendo aí nos vídeos que tá rolando na internet, que eu vi, Sim. que amanhã tem. Amanhã tem. Amanhã tem. Mas tem o quê? A Mega PM A às nossa 19h30, pontualmente, às Exato. 7h30 da noite, sob a batuta, sob o comando do Luan, dos Exatamente, bastidores. exatamente, né? exatamente. Porque o Luan é um cara que assiste Café Conhecimento, o Mega PM é um cara que sabe tudo. O encontro da Truck também ele tá. É um cara Ele que tem daqui a pouco ele que vai ficar dando Se treinamento pra alguém gente. tiver dúvida em qualquer estratégia comercial ou qualquer conhecimento na parte administrativa, eu vou passar o telefone do Luan, Tô brincando. É uma brincadeira. Eu já mas falei que eu vou ter que treinar o Luan também, né? Porque na última, acabou a luz lá em casa. Eu tava de casa, não consegui vir pro escritório. Tava de casa, acabou a luz, simplesmente acabou a luz. O Luan tinha que... A Luan já sumiu ali, o pessoal comentou, Luan, toca aí. Né? E aí foi lá o Luan falando, fala pessoal. Mas é uma oportunidade tanto de você convidar uma pessoa para conhecer o projeto da PVS Brasil amanhã, às 7h30 da noite. Exatamente. O link vai ser compartilhado e é uma ótima oportunidade também para você se aprofundar e também pegar alguma... Para você que é líder, que vem também colocando toda a metodologia da APN no seu dia a dia, é uma oportunidade de você buscar ali novos argumentos, buscar umas novas estratégias para também continuar esse projeto, tá? Não, e é interessante porque, assim, o Elton ele fala muito isso, né? Assim, o processo de estar na PN é importante, por quê? Porque quando você está numa PN, tanto assim como no treinamento, ele tem dois objetivos. Se você que é consultor, você precisa para o treinamento com o objetivo de absorver tudo que vai ser falado. Você que é consultor e líder, você tem o objetivo de ir lá, absorver tudo que vai ser falado e observar como que está sendo duplicado aquilo, como que está sendo falado, né? Afinal, é a partir disso que a gente começa a entender como, de fato, eu posso duplicar a informação, né? Então, na PN, ela tem esse mesmo objetivo, né? Você que é líder, você que é consultor, às vezes você tem alguma insegurança na hora de fazer uma apresentação, ou às vezes você tem alguma dúvida na hora de falar, ou talvez você quer enriquecer ainda mais o seu vocabulário. Eu já vi, acho que, sei lá, umas trocentas APNs, em todas elas as pessoas fizeram diferente, né? Sim. E qual foi a melhor? Não teve a melhor, né? Teve aquela que mais um ou outro se identificou. Então é importantíssimo que você esteja na PN, né? Primeiro, para você levar o seu convidado, né? Então, na Mega PN Online, para que você possa estar presente lá com o seu convidado. Às vezes vai ser falado alguma coisa na Mega PN, seu convidado tá lá, você não tá, ele vai te perguntar, vai falar, calma aí, mas tu me chamou para um lugar que você nem tá? Que não faz nem sentido, né? Se possível, faz a Mega PN com o seu convidado do seu lado. Né, a linha Mega PN ao lado com o convidado do seu lado e aí já tira a dúvida ali na hora. Então, e tem esse objetivo, né, de você enriquecer o seu vocabulário. Então, cara, tem que estar. Mega PN é aí obrigatório, Mega PN Online pra gente participar. Certo? Então vamos falar do manual de crescimento. Bora falar do manual de crescimento. 41 páginas, né, Thiago? Exatamente. Contando com a capa e a contracapa aqui, um documento elaborado aqui pela equipe da PVS Teams, o Thiago que se debruçou nisso por semanas e semanas e fez esse documento. E hoje ele vai falar aqui com a devida propriedade, porque ele participou desde a capa até a contracapa. Não, ele não fez só a capa e a contracapa, não. Ele fez também o conteúdo, tá? Que fique bem claro. Mas também a gente vai explicar aqui com detalhes, pelo menos os principais pontos e caso as pessoas tenham dúvidas, sintam-se à vontade em mandar aqui, que a gente está à disposição. Mas antes do conteúdo, isso aqui é muito importante a gente destacar, Thiago, que antes aqui da live a gente estava conversando sobre a importância que é o Manual do Crescimento, tanto para antes da pessoa começar a atuar na PVS, mas também durante, para você revisitar aquilo ali, de você revisar os pontos, entender com detalhes toda essa parte de crescimento. Então, assim, a importância que é esse documento, às vezes a gente acha que é só uma explicação de como que é.
Não, aquilo ali é algo que tem que estar como um processo para quem entender e quiser explicar mais sobre a PVS, está aqui esse manual de crescimento para você utilizar sempre que necessário. Eu considero como uma bíblia do negócio Sim. para você embasar todo o seu conhecimento e toda a sua forma de atuar na PVS e você conseguir ter mais propriedade e conhecer mais sobre o projeto APVS Brasil. Maravilha. Então, assim, primeiro ponto é importante, assim, falar, né? Não foi o APVS Teams, não foi o Teams que desenhou esse documento, que desenhou não, né? Vou reformular, que não escreveu esse documento, né? A sua essência, né? Esse documento, ele parte do comercial, né? Ele parte ali, né, de alinhamentos e mais alinhamentos entre o ELTE, entre os responsáveis do Estado, aonde foi se percebendo, né, no decorrer, no crescimento da PVS, uma necessidade, né, de desenhar ali uma rota, né, se a gente pode dizer. Por isso que é um manual de crescimento. Ou seja, ele desenha uma rota para que você que é consultor, você que é regional, consiga entender de fato o que é preciso ser feito dentro da PVS, o que tem que ser feito dentro da PVS e também aquilo que não deve ser feito dentro da PVS. Então esse é o primeiro ponto. Ele não é um manual que existiu assim, beleza, agora chegou uma hora da gente escrever um manual. Não, na verdade esse manual ele é uma formalização daquilo que sempre aconteceu, né? Então assim, hoje quando a gente fala, vê lá no manual as regras de participação ali na parceria com a PVS, né, na remuneração, é a regra que sempre existiu, né, que foi iniciada lá atrás, foi formalizada e colocou aqui dentro. A regra para premiação foi formalizada e colocou aqui dentro. Então, o manual ele só trouxe essa clareza, ele só organizou essas informações a fim de que você consiga ter mais entendimento sobre o processo da PVS. Né? E não no manual, né, você não precisa baixar ele agora, mas depois você pode baixar. Né? Se você estiver no computador e já quiser baixar, você consegue baixar. Ele, como o Sana, como eu coloquei aqui, né? O Sana colocou também, está lá no link da bio na PVS Teams, então é só você clicar lá, né? Ele vai estar lá, manual de crescimento. E você vai perceber que logo no começo do manual você vai ter um sumário ali, e esse sumário ele vai te ajudar a identificar, né, o ponto mais importante que você quer. O ideal é que você leia ele todo, mas às vezes vai surgir uma dúvida, você pode utilizar ali o sumário inicial para poder estar buscando esse entendimento. Logo no começo a gente já fala ali a respeito do nome da PVS, né, o que é a PVS, e aqui já vem explicando, né, Associação de Proteção Veicular e Serviços Sociais. Esse é a sigla da PVS, aqui a gente vai explicando, fala da missão, da visão e valores também dentro da PVS. Né? É interessante a gente colocar aqui um dos valores muito forte para a PVS, e tão forte que a gente colocou isso lá no site da PVS, né, é justamente o atendimento com excelência. E eu vou falar isso daqui a pouco, né? Vou reforçar mais isso daqui a pouco, mas é importante que a gente já tenha isso claro, tá? Eu falo, Sandra, que normalmente hoje a pessoa, só ela fazendo o básico de atendimento, ela já está muito melhor que todo mundo, que a maioria. Sim. Porque hoje o Brasil ele foi eleito aí, hoje não, né? Há alguns anos o Brasil foi eleito o segundo país com pior atendimento em todo mundo, entre 140 países, né? Que foi onde participou o estudo. E a gente foi eleito como o segundo pior atendimento. Então isso é um valor muito forte, né? Inegociável com a PVS. A gente tem esse valor de atender com excelência, né? Então, tanto internamente como externamente, né? Como intra ali também, né? Ou seja, associado, consultor com regional, consultor com equipe interna, né? E aí, às vezes, as pessoas confundem um pouco essa questão daquilo que é valor com, às vezes, uma experiência. Porque é claro que talvez alguém possa ter tido uma experiência que não foi tão assertiva, né? Às vezes um associado não teve uma experiência tão boa com o consultor não teve uma experiência tão boa com o regional às vezes não teve uma experiência tão boa com o setor interno e vice-versa, associado com o setor interno. Só que isso é um valor muito forte para a PVS, né? E é importante a gente ter isso muito claro e a gente não ver as exceções como uma regra, né? Sim. E de fato, o atendimento, gente, ele é um valor inegociável. Quem conhece aí de perto, né? Vou falar aí das pessoas de maior referência hoje na história da PVS, né? O Alexandre Scarpelli, Elton Barbosa e o Kleber, percebe que isso de fato é um valor muito grande dentro da PVS, né? Pela forma que eles tratam as pessoas, pela forma que eles conduzem ali a sua liderança, percebe-se que o atendimento de excelência ele é um valor muito grande, inclusive internamente, né? Então é um valor que a gente fala muito aí dentro da PVS, né? Eu acho que é uma forma de, assim, a forma de lidar com as pessoas
é uma referência na PVS. Assim, quando eu sento uma roda de amigos e falo sobre a PVS, e você acabou de citar 3 líderes aí, assim, como que essas pessoas lidam diariamente, isso é replicado Sim. para toda a equipe. Aí você falou assim, teve alguma experiência ruim? Cara, mas eu sempre trago aqui o exemplo da Disney, né? A Disney existe as chaves inegociáveis. Sim. Então são chaves inegociáveis. A Disney tem lá o atendimento também, a questão de ser Segurança. de segurança e tudo. E às vezes, algumas situações contrariam o que a pessoa considera que é Exatamente. atendimento, mas em benefício da segurança, dando um Sim. exemplo da Disney, né? Mas a PBS, assim, tanto do Bom, aspecto de liderança quanto descendo para o último ali, pro nível ali de início ali da PBS, isso é uma chave negociável da PBS, está aqui como um valor. Por quê? Porque os líderes nos ensinam isso. Se fosse uma instituição que todo mundo começasse a liderança com um atendimento, uma tratativa ríspida ou algo do tipo, todo mundo ia ser assim. sim. Cara, e quando a gente tem uma orientação de como ser, de como lidar com as pessoas, de como levar as tratativas no dia a dia, você começa a entender o porquê que eles atingem esse nível de liderança. Então você começa a entender que conduzir atendimento, conduzir a tratativa, conduzir a conversa, explicar, detalhar. Não, você compreendeu? Quem lida com essa liderança sabe muito bem que a parte de explicar, a parte de ter paciência, a parte de ser muito detalhado no aspecto profissional e também pessoal também, começa a conduzir o seu dia a dia. Então, assim, é muito pertinente isso que você comentou, Thiago, porque a gente vira o espelho de quem está do Sim. lado, né? Se 100%. se eu aprendo aqui com você que tratar mal as pessoas, o Thiago tá me tratando mal. Aí agora, o Luan, o Luan vai ser meu consultor. Eu sou consultor do Thiago. Então, aí, pô, o Thiago sempre me tratou mal, vou tratar o Luan mal também. Aí começa a replicar um modelo não correto. Mas modelo. isso acontece também do aspecto positivo, quando você me explica de forma detalhada, quando você começa a lidar com a tratativa da melhor maneira possível, é uma Sim. tendência eu replicar esse modelo. Não, com certeza. E quando você fala da Disney, por exemplo, né, a Disney, um dos valores inegociáveis dela é a segurança. É a segurança. Então, assim, o aspecto de controle, tomar cuidado disso é muito grande. Não sei se você viu que essa semana teve um problema no parque da Disney. Um daqueles dragões lá que cospe fogo, ele pegou fogo, simplesmente. A cabeça começou a ficar em chamas, né? E a Disney foi lá e esvaziou na mesma hora o parque para poder tomar as devidas providências, né? Então, eu ter um valor que é inegociável não me deixa imune a, por algum motivo, acabar acontecendo ali. Porque, de fato, as pessoas não estavam em segurança naquilo ali, né? Mas foi uma coisa que aconteceu perto de... né? Quando a gente olha para tudo que para tudo que a Disney proporciona, foi uma coisa, né? Que talvez as pessoas que estão lá vão ficar marcadas, Sim. talvez vão ter uma experiência não tão boa. Mas quando a gente tem um olhar mais clínico, a gente olha para a quantidade dos outros milhares de dias que não teve problema, a gente começa a entender, né? Mas é engraçado você falando isso aí, porque eu tô lembrando de um vídeo que já viralizou. Se você jogar no YouTube aí, pedido de noivado Sim. na Disney. Você já viu aquele vídeo? Chegou a trazer ele num café com conhecimento. Isso, é isso mesmo. Eu trouxe aqui no Café Conhecimento porque qual que é o valor ali? O valor da magia tá incluído ali. O que seria ali pro casal ficar noivo ali de frente para o castelo? Ia ser maravilhoso. Só que ele estava infringindo um valor que era segurança, que poderia bater o braço ali, enfim. Então, aquilo ali foi um aspecto muito interessante. Quando a gente começa a entender o que é valor, aquilo é inegociável. Sim. Então, a PVS também tem seus valores. Voltando aqui para o nosso mundo da PVS, a gente também tem os nossos valores que devem ser preservados, tanto no aspecto administrativo quanto comercial. Exatamente. E assim, é bom a gente falar um pouco sobre isso, porque a gente também tem que ter clareza disso, né? Às vezes as pessoas se irritam, né? Eu já falava isso com alguns regionais,
Que às vezes o regional ele se irrita com o consultor líder se irrita com o consultor abaixo, o associado, o consultor se irrita com o associado, né? Por conta, às vezes, de um comportamento, de uma fala ou de algum gesto, né? E quando, na verdade, aquilo ali para outra pessoa não era claro que aquilo ali era um valor inegociável, né? Sim. Então, eu, por exemplo, eu tenho alguns valores que são inegociáveis. E eu sempre deixo claro para as pessoas mais próximas a mim esse meu valor inegociável. Então, assim, o valor para mim, por exemplo, do respeito, ele é inegociável. Toda pessoa que fala com sarcasmo comigo, eu não consigo dar atenção. É tão forte isso pra mim, que é um valor tão forte que se a pessoa fala, lógico, sarcasmo, né, com a intenção de querer falar alguma coisa de verdade, Quando o né? Galo ganhou do Flamengo, você entendeu? Deixa eu me Foi redimir. por isso que eu fiquei 6 semanas sem falar com você. Mas, de fato, assim, é um valor negociável. Então, a gente precisa também ter isso claro, né? E na PVS isso tem muito claro também lá nos seus valores dentro da instituição, tá? Quando você vai mais à frente, ali a gente fala também sobre os pilares e cultura da PVS, né? Aqui a gente fala que nós somos uma equipe, né? Qual é o verdadeiro espírito que a gente busca ali nos líderes, né? Ou seja, os líderes que inspiram pessoas. Ah, Thiago, mas não é um manual? Por que isso está lá dentro? Porque isso também é um direcionamento, né? Quando a gente coloca essa percepção aqui, quando você for olhar, tá? Eu vou te fazer até essa provocação. Pega as pessoas de maior resultado hoje, não tô falando de financeiro não, maior resultado na vida das outras dentro da PVS, ou seja, pessoas que mais impactaram, que mais formaram líderes, pessoas que mais buscaram transformar ali o seu dia a dia em ferramenta para poder ajudar outras pessoas. Pega essas pessoas, né, e perceba ali o comportamento dela com os liderados abaixo dela, né? Na maioria das vezes, quanto maior a quantidade de pessoas abaixo daquela pessoa, normalmente é maior ali o impacto, né, que ela tem positivo na vida daquelas. Né? Quer dizer que todo mundo gosta. Não estou falando de gostar, estou falando sobre o impacto positivo de inspirar, né, líderes dentro da PVS que tem de fato aí um resultado acima da média, são pessoas inspiradoras, né? São pessoas que inspiram e que buscam inspirar outras pessoas também, né? Então isso é uma cultura na PVS muito forte. Afinal, o nosso processo na PVS ele é muito mais sobre trazer novas pessoas do que trazer novos associados apenas, né? Porque a gente entende que quando você traz novas pessoas comprometidas com a PVS, comprometidas com o projeto, ela naturalmente ela vai fazer com que a PVS cresça, né? E a PVS crescendo, isso impacta direto o nosso associado, que é o mais importante. Afinal, quanto maior uma base, maior a sustentabilidade e a saúde de um negócio, né? E na PVS, mesmo sendo associação, não é diferente, né? E também a gente acaba impactando de forma positiva essas pessoas, novos consultores, que vão conseguir se transformar. Tá na frente aí? Tá um pouquinho. Né? Na frente? Ah, tá. Pensei que não estava sendo som. Mas tá sendo som, né? Deve estar sendo. Não, beleza. Então, assim, a gente acaba impactando também de forma positiva esses consultores, né? Que vão ter a oportunidade aí de ter um espaço também para poder exercitar aí a sua habilidade de trazer novas pessoas para a PVS Brasil. Certo? Show de bola. Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre os níveis na PVS. Mas, Thiago, eu já sei disso. Tudo bem, mas eu quero explicar, reforçar aqui, porque a gente vai colocar alguns detalhes e falar sobre algumas obrigações, se a gente pode dizer assim, né? Então, basicamente, hoje, na PVS existem alguns níveis. São eles um nível de indicador, que a gente considera como nível pela possibilidade que existe, né, em ser o indicador da PVS. Né? Um segundo nível, o nível de consultor, quando a pessoa inicia na PVS. Consultor líder, né, regional executivo, gerente regional e gerente master. Por que eu quero colocar isso aqui? Porque às vezes as pessoas entendem um pouco errado o que é cada nível, né? Então, consultor é toda aquela pessoa que é cadastrada na PVS, ou seja, ela está ativo o cadastro dela, ele é um consultor da PVS. Então, enquanto você está com o cadastro ativo, você é um consultor da PVS. Consultor líder não é aquela pessoa que tem um consultor abaixo, não. Consultor, na verdade, essa pessoa nem pode ter, né? Consultor líder é aquele consultor que atingiu o nível de 30 itens ativos na sua base. Ou seja, você atingiu ali 30 itens ativos na sua base, você se torna um consultor líder. E somente neste momento você está apto a trazer novas pessoas para o negócio. Ah, Thiago, então eu entrei hoje na PVS. Eu já não posso chamar alguém para a PVS? Poder você pode, mas existe um valor que é inegociável, se a gente pode dizer assim, para as pessoas que iniciaram esse projeto, que é o quê? É o exemplo. O exemplo é um valor inegociável para essas pessoas. E é por isso que criou-se essa trava de ajudar, de direcionar as pessoas a quando ela atingir o número de 30
pessoas ativas na sua base, 30 associados ativos na sua base, que aí sim ela começa a convidar outras pessoas. Por quê? Você imagina, né? A própria palavra lá já diz, né? Não pode um cego guiar outro cego. Então, como é que se você vai trazer pessoas para um negócio que você ainda nem sabe se de fato é para você, se você ainda nem sabe se de fato funciona na sua realidade, se você ainda nem conhece esse negócio, né, esse projeto, se você ainda nem conhece de fato ali o que tem que ser feito, se você ainda nem foi para a rua para ver de fato ali quais são as dificuldades do dia a dia, para poder vencer essas dificuldades. Então, por isso que existe essa trava, né? É claro que eu sei que tem pessoas que às vezes já vai convidando outras pessoas, porém, eu sempre falo para a gente tomar esse cuidado, porque quando foi colocado essa condição, né, de você ter 30 ativos, foi justamente pensando em você. Por quê? Porque senão às vezes você vai queimar cartucho, que é como a gente chama, né? Queimar cartucho à toa. Ou seja, você vai chamar uma pessoa, aquela pessoa vai olhar para você, vai olhar que você ainda não é uma pessoa de resultado, né? E quando eu falo resultado, não estou falando de resultado, não, mas que já tem ali, começando a alcançar suas primeiras adesões, e ela vai falar, nossa, mas calma aí, se o Júnior Sana que me chamou, ele não fez nem os primeiros contratos deles, não funciona para mim. E mesmo que eu talvez seja uma pessoa ali um pouco mais incisiva, falando, eu vou tentar. E aí quando eu for levar pro Sana ali uma dificuldade, eu falo assim, pô, tô tendo muita dificuldade. Que autoridade o Sana vai ter para falar sobre a minha dificuldade se ele nem percorreu o caminho ainda, né? Se ele nem trilhou o caminho ainda. Então, isso é um valor inegociável muito para a PVS, que é o valor de ser exemplo, né? Então, a gente tem um consultor líder. Depois de consultor líder, Só um adendo, é a 10ª analogia que eu registro aqui, ó, o cego guiando outro cego, tá? não, isso não é analogia não, isso tá a palavra de Deus. Isso eu tô plagiando. Não, mas É porque eu trouxe, não é porque eu trouxe, entendi, claro, entendi. porque deu para entender claramente o que você quis falar, tá? Entendi. É porque senão o pessoal fala, ih, tá tomando posse. Não, eu tomo posse, mas não é minha não. Não, tá bom, mas é uma apresentação de analogia. Tá certo. Toda entendi. analogia tá registrada aqui, Tá registrado, cego guiando outro cego. Porque é Tá- importante, olha pra você ver como que ficou claro, a partir Sim. do momento que você falou isso, cego guiando outro cego, pra mim ficou claramente assim, pô, eu não tô enxergando, como é que eu vou mostrar pro outro o Que autoridade eu não tô você vai ter pra poder falar pro Exatamente. outro? Então aqui, registrando a 10ª analogia, tá aqui. Tu tá anotando mesmo, né, cara? Você é muito cara de pau, né? Não, mas foi muito bom essa Boa. explicação, Thiago. Não, Prossiga. maravilha, então. Então, depois, quando você, né, se tornou um consultor líder, você tem a possibilidade de se tornar um regional. Por que a gente fala possibilidade? Porque diferente de em outros lugares, onde tem essa questão de níveis, né, na PVS você não é obrigado a trocar de nível, alterar o seu nível ali dentro da PVS, né? Porém, esse nível de regional é um nível que ele, né, é bem parecido com o nível de consultor líder, porém, lógico, com um valor, uma porcentagem diferente, né, com algumas obrigações diferentes também, porém, ali ainda não tem a necessidade, assim como no regional executivo, você ter escritório, né, de você ter uma secretária dedicada, então ainda não existe essa possibilidade, não é necessário isso para você se tornar um regional. Pode falar? Só um detalhe, Thiago, assim, quando você explica agora sobre o regional, eu queria só voltar um pouquinho aqui, porque no manual a gente tem 14 itens que são responsabilidade do consultor. Sim, Então é muito importante falar que, só voltar aqui um pouquinho do consultor, porque existem responsabilidades que a pessoa tem que ter. Então, Exatamente. quando você começa a entender, fala assim, peraí, eu vou entrar como consultor, quais que são as minhas responsabilidades? Eu vou falar só uma aqui, vou falar duas. Depois a gente tá? vai aprofundar nelas depois também. Tá aqui, ó, vou falar uma aqui, ó, fazer de 5 a 10 cotações todos os dias. Aí eu falo, gente, isso aqui é uma responsabilidade. Aí tem gente que fala, eu não tô tendo resultado. Cumpra, aqui, ó, tá escrito aqui no item 7, fazer o preenchimento correto do termo de adesão. Então, ter o domínio da ferramenta, explicar para o novo associado como funciona o plano. Enfim, você tem todas as responsabilidades descritas nesse manual e que você pode revisar se você está fazendo ou não, tá? Então agora o Thiago vai explicar sobre o regional, que também a gente tem tem do consultor líder também, mas tem as responsabilidades descritas para todos. Tá? Então, exatamente. Acho que esse é um ponto muito forte. Eu vou explicar daqui a pouco como que a gente chegou nessas responsabilidades, que é importante, né? E aí vocês vão entender o porquê que o Sana está reforçando esse ponto, né? Porque de fato, assim, é algo que gente, é uma rota, tá? É uma rota, é um mapa.
né? Então, como o Britão aí no Rio fala muito, né? Existe um mapa, né? Quando você coloca um mapa bem definido, você consegue alcançar. E de fato, essas responsabilidades aqui ele é um mapa. Então, aqui nos níveis, a gente saiu de consultor líder, né? Chega no nível de regional. Regional é todo aquele consultor, né? Quem está apto para ser regional PVS? Todo aquele consultor que tem 200 itens ativos na sua base. Sendo que, no mínimo, ele precisa ter 100 pessoais. Eu vou explicar os níveis aqui e a gente vai entrar na questão das obrigações. No regional você tem 21 obrigações, 21 responsabilidades. Mais as do consultor. Mais Exatamente. Então, assim, Então, Thiago, eu tenho 200 itens ativos na minha base. Eu já posso me tornar um regional? Sim, qual é a regra que tem que seguir para isso? Para você se tornar, solicitar a abertura da sua regional, você precisa ter 200 itens ativos na base, sendo que, no mínimo, 100 tem que ser pessoais, né? Ou seja, 100 tem que estar no meu login, 100 associados próprios. E aí o restante pode ser complementado com a equipe. Ah, Thiago, então eu posso ter 200 associados próprios e abrir uma nova regional? Sim, você pode ter 200 próprios e abrir sua nova regional, não tem problema. Ah, então eu posso ter 50 mil próprios e 150 juntando da minha equipe? Aí não, você precisa ter um mínimo de 100 pessoais. Voltando aquele valor forte que existe para a PVS de ser exemplo para o outro, né? Então esse é um ponto. E um segundo ponto ali para você se tornar também um regional APVS, né, é você estar também batendo ali, tendo a sua meta alcançada nos últimos 3 meses. Que meta é essa, Thiago? É meta de consultor? Não, a meta é equivalente ao nível que você está subindo. Então a gente vai falar das metas aqui daqui a pouco. Porém, a gente fala meta porque é comum, mas aí a gente chama dentro da PVS de objetivo, tá? Então, você alcançando ali o seu objetivo mínimo durante os últimos 3 meses, beleza, você está apto. O objetivo mínimo de regional é 10. Né, 10 novos associados com a primeira mensalidade de rateio paga. Então, nos últimos 3 meses eu alcancei os 10, beleza, você está qualificado para ser um novo regional APVS. Posso ser regional a qualquer momento? Já posso migrar para ser regional ou regional executivo a qualquer momento? Não, né? Existem ali um espaço de a cada 3 meses. Então, a cada 3 meses, você consegue estar você estando qualificado, você consegue solicitar a abertura da sua regional. Beleza? Por que eu estou colocando essas coisas aqui de forma bem didática, né? Porque a gente sabe que, às vezes, por mais que a gente esteja no processo, às vezes surgem dúvidas, né? Então, é bem comum acontecer, tá? Não tem problema. Mas é importante a gente reforçar aqui, até para que você também, que já entende, saiba uma maneira mais simples de explicar para as outras pessoas. Depois, eu posso, Thiago, então, só me tornar regional. E aí depois eu tenho que me tornar regional executivo? Não, você não tem que se tornar regional executivo. É uma possibilidade. Ah, Thiago, então se eu não for regional, né, home office que a gente chama, eu posso ser direto um regional executivo? Sim, você pode ser um direto um regional executivo, desde que atinja ali aquilo que é preciso ser feito para ser um novo regional executivo da PVS. E o que eu preciso fazer, Thiago? Você precisa ter 300 itens ativos na sua base. 300 itens ativos na sua base. Mesma dinâmica, metade desses itens precisam ser pessoais, né? Precisam ser você, ele está ali no seu login, né? Então, 150 pessoais, o restante pode ser somando a equipe. Mesma dinâmica, pode ser 300 pessoais? Pode. Pode ser 200 da equipe, 100 mil? Não. Você precisa ter no mínimo 150 itens ativos na sua base própria. E na mesma dinâmica também do executivo do Regional Home Office, você precisa bater a meta nos últimos 3 meses referente ao nível que você quer alcançar. Um ponto interessante aqui, importante se salientar, é que quando você se torna regional executivo, aí sim existe uma necessidade de você ter um escritório próprio, né, onde vai poder ali rodar a sua operação, e também que você tenha uma pessoa dedicada a cuidar do seu administrativo. Né? Por que a gente fala uma pessoa dedicada, né? Eu não gosto de falar secretária ali, porque de fato assim, precisa de uma pessoa dedicada. Só que às vezes essa pessoa vai ser o seu esposo, vai ser a sua esposa, né? Vai ser o seu filho ali já maior de idade, né? Vai ser uma pessoa que vai te dar esse suporte ali e que está junto com você dentro desse projeto, né? Então existe essa possibilidade. Então é muito comum, às vezes a gente falar secretária, a pessoa achar que ela tem que contratar uma secretária. Não, se a pessoa que está junto com você nesse projeto, ela vai estar ali 100%, né, no horário comercial dentro do escritório para poder fazer os atendimentos e fazer com que o teu processo administrativo rode, não tem problema nenhuma. Beleza? Então, assim, estou salientando aqui algumas regras, porém, depois a gente vai estar falando aí, agora a gente vai estar falando um pouquinho a respeito também das obrigatoriedades. Mas como falei, regional executivo, depois você tem gerente regional. Quem é gerente regional na PVS, Thiago? Gerente regional é aquele regional,
né, que formou aquele regional executivo que formou um regional abaixo dele. Então, eu formei um regional ou um regional executivo abaixo de mim, eu me torno ali automaticamente um gerente regional, né? E a partir dali você tem ali uma visão diferente um pouco, né? Você vai perceber que tem outras responsabilidades, né, do gerente com aquele liderado ali abaixo dele, que não é mais um liderado consultor, é um liderado regional, beleza? Então, gerente regional. Tiago, quem é gerente master? Gerente master é aquele gerente que tem um gerente abaixo dele. Então, vamos dizer aí que eu sou aqui um gerente regional na PVS, eu tenho o Sana aqui, que é um regional abaixo de mim, e o Sana tem um consultor líder, que é o Luan, que é abaixo dele. Quando o Luan se torna regional, automaticamente o Sana se torna gerente regional, né? E eu, por ter agora o Sana como gerente regional abaixo de mim, vou me tornar um gerente master. Então, o gerente master é todo aquele gerente que tem um gerente abaixo dele, né? Ali na sua linha ascendente. Então, falando das regras, basicamente é isso, né? Você que está chegando novo aí também é importante sempre falar. O nosso objetivo, né, que são aí a nossa meta, se a gente for falar, né, mensal, é sempre vinculado à mensalidade. Isso é um ponto que eu ainda vou falar lá na frente de premiação também, né, dessas contabilizações. E as pessoas e surgem muitas dúvidas, né? E a PVS a gente sempre vai considerar boletos pagos. Primeira mensalidade com boleto pago. Então a meta ela é em cima de boletos pagos, né? Eu tenho a meta do consultor líder, a meta, gente, isso é importante, tá? Meta que a gente fala, o objetivo é o objetivo mínimo, tá? Não é que você tem que fazer os 7 não, tá? Então é o objetivo mínimo, né? Ou seja, é um mínimo para você destravar ali o seu comissionamento. Do consultor líder é 7 primeiros boletos pagos com a primeira mensalidade, 7 boletos pagos, né? 7 mensalidades pagas, né? Do regional 10 e do regional executivo 15, tá? Então é importante falar isso porque às vezes as pessoas confundem, né, Sandro? O meu objetivo é 15, porque eu sou regional. O meu objetivo é 7, que eu sou consultor. E o cara trabalha por 7. Cara, É impressionante, né? tem uma vez que eu ouvi de um líder da PBS, assim, cara, tira sua meta, não põe número, põe o seu objetivo. Vamos imaginar que o seu objetivo seja uma escola melhor para o seu filho. Isso aí. Então, eu ouvi isso de um líder uma vez da PVS e eu nunca mais esqueci. E falei assim, não coloca o mínimo, o número, não coloca o número, não, coloca o que você busca. Eu quero uma escola melhor para meu filho, eu quero que ele estude em tal escola. Quanto que é a mensalidade ali? Então, eu preciso fazer a projeção ali dessa qualidade que eu estou buscando, do meu objetivo final. Então, eu acho que a meta com número, assim, ela funciona em outro momento. Então, o seu número ele tem que ser baseado no seu objetivo, no seu objetivo que você busca lá na frente. Se o meu objetivo é pagar ali a mensalidade na escola que é X, então eu vou colocar ali um número que esteja acima disso para que eu consiga atingir os meus objetivos. Então, essa meta, o número aí mínimo, ele não pode ser algo para ser guiado no dia a dia, tem que ser excluir isso no aspecto assim, é lógico que a gente tem que respeitar o manual, mas no dia a dia, quando você começa a tocar de uma maneira mais forte, você começa a enxergar um objetivo ainda maior lá na frente. Exatamente, e o Elton ele até compartilha, né, que quando foi colocado isso, quando colocou esse objetivo mínimo, foi porque falou assim, cara, a gente precisa ter precisa ter só um norte. Porque a maioria das pessoas que faziam parte da PVS naquele momento, quando foi definido esse mínimo, faziam de 4 a 5 vezes mais. Sim. Do que esse número. Então, falou, vamos botar um mínimo, você não pode fazer menos que isso aqui, tá? E foi até motivo de riso, né? E hoje em dia tem gente que infelizmente se guia por esse número, né? Eu vejo muito aí os responsáveis de Estado, né? Falando sobre isso nas APNs, falando sobre isso nas premiações, né? Porque, de fato, assim, a gente não vem para a PVS para viver de uma forma, né, vamos dizer assim, medíocre, né? Acredito que a gente venha para poder conseguir usufruir da melhor forma possível dessa oportunidade, né? Onde a gente está ajudando a associação a se fortalecer e automaticamente a gente consegue também ter um resultado a partir de um bom trabalho feito. Beleza? Então, falar aqui do objetivo mínimo, eu vou falar um pouquinho aí a respeito
dos deveres, se a gente pode dizer assim, né? Renatão colocou aí, né? Deveres, obrigações, direitos e obrigações, né? E é basicamente isso mesmo, né? Então, assim, é por isso que é importante você estar sempre bem ligado aí, ó, colocou aí, deveres, direitos e obrigações. É importante você estar sempre ligado nisso, né? Porque, de fato, você tem muitos deveres, obrigações, direitos, né? Dentro da PVS Brasil e só quem entende mesmo e estuda vai conseguir saber ali o que deve e o que não deve ser feito, né? Então, aqui tem, quando você for pegar o manual, você vai ver que tem algumas, a gente está dando uma olhada por cima, se a gente pode dizer assim, mas tem detalhes ali que são importantes, né? Então, um ponto aqui que eu quero frisar, consultor, ele não é empregado, parceiro, procurador, agente ou mandatário da PVS Brasil, não, ele é um consultor, né? Então, ele tem ali, ele é livre para indicação da proteção veicular na forma oferecida pela PVS Brasil, ou seja, mutualismo em função de seus interesses, sendo inteiramente responsável pelos seus resultados. Tá, então dentro aqui a gente vai falar um pouquinho das responsabilidades do consultor. Eu vou fazer essa dinâmica aqui com o Sana para a gente pegar aí uns 4, 5 pontos daqui, mas aí você vai perceber aí depois que existem, como o próprio Sana destacou aqui, nos consultores são 14, tá? De responsabilidade. Né? Primeiro que eu quero salientar aqui é o item 2, tá? O item 2 fala assim, ó, ter domínio das regras e do regulamento do Programa de Proteção Veicular, a PVS Brasil, e do Manual de Crescimento e Desenvolvimento. Né? Quando a gente fala regulamento da PVS Brasil, você entende que a gente está falando dois regulamentos, né? Ou seja, você tem um regulamento principal, você tem um regulamento ali da suporte também, o Manual da Suporte, né? Então, todos os documentos que envolvem as regras da PVS, aqui a gente está falando. Antes de eu falar, a gente pontuar e eu passar para o Sandro também para ele explanar algumas percepções aí, eu preciso falar para você quem é que desenhou como que chegou nessas responsabilidades aqui do consultor e do regional, tá? E dos regionais. Essas obrigações aqui, elas partiram do comercial, né? Por que isso, Thiago? Por que você está falando sobre isso? Porque não faria sentido a gente pegar alguém internamente, por exemplo, na PVS, que não tem uma experiência, uma vivência da rua, uma vivência das responsabilidades ali, de fato, que são do consultor regional, e pegar a pessoa para escrever isso aqui. Então não foi ninguém do jurídico, não foi ninguém internamente, foi literalmente comercial, né? Em algumas reuniões conduzidas por uma especialista em coaching, especialista em carreira, especialista em desenvolvimento de pessoas, ela conduziu ali entre esses líderes um bate-papo, né? E a partir de alguns bate-papos foi se chegando ao que era um desenho ideal. Quais são de fato as responsabilidades do consultor, né? E ali entre eles, né, entre esses líderes dos estados, né, mais o Elton também, foi se montando um desenho do que seria as responsabilidades do consultor. Aonde eles pautaram essa visão? Pautaram em cima das suas experiências particulares, afinal, não sei se você sabe, mas todo responsável de Estado, ele é um consultor, ele é ou foi já um regional, então ele passou pelo mesmo trajeto que você que está chegando agora, por exemplo, vai passar. Então, ele tem ali a experiência prática, ele tem a experiência de liderança, ou seja, ele atende os seus liderados, então ele tem essa visão mais ampla, né, do processo, não de um regional, mas de vários regionais, né, e são pessoas que têm ali, de fato, um conhecimento muito aprofundado sobre o projeto da PVS. Então pegou-se essas pessoas, né, juntou toda essa informação, compilou toda essa informação e a gente chegou a essas responsabilidades que a gente vai ver aqui no manual, tanto para consultor líder regional, regional executivo e os gerentes também, beleza? Então, o primeiro ponto que eu quero colocar é esse aqui, ter domínio das regras da PVS, regulamento. Gente, ter domínio não é saber sobre. Ter domínio, né, não é eu saber que existe. Não, ter domínio é ter domínio. Um professor, ele tem que ter domínio da matéria para que ele possa duplicar aquela matéria. Como é que ele vai falar de uma matéria que ele não entende? Né? O consultor da PVS, ele é consultor. Isso é um ponto interessante aqui. Você não vai anotar não, né? Você tá abrindo para anotar aí? Tá. Aí o consultor da PVS Brasil, ele é consultor. O que é um consultor, gente? Consultor é alguém que presta uma consultoria. Então, assim, eu tenho falado muito isso, vou continuar fortalecendo. Já foi-se o tempo onde a proteção veicular tinha espaço para amadores. Já foi-se o tempo.
né? A gente lida hoje com profissionais, a gente vê aí uma movimentação muito forte dos líderes dos estados, de capacitação, de qualificação desse time, de trazer pessoas de fora para poder fortalecer o time. Por que isso, Thiago? Porque já foi, gente, já foi. A época que você ficava em casa e o telefone tocava despretensiosamente alguém querendo fazer uma cotação, acabou. Ou você acorda para isso, ou você vai ser engolido por esse segmento que não para de crescer e não vai parar de crescer, com ou você sem nele, né? Então, assim, é importante que a gente entenda isso, porque eles colocaram aqui ter domínio sobre as regras da PVS é pelo entendimento de que na PVS Brasil, gente, regulamento, ele traz novos associados. Quantas e quantas pessoas me falam todos os dias, Thiago, cara, se eu não usar o regulamento, eu não consigo trazer de novo novos associados. Por quê? Porque eles ficam ouvindo o canto da sereia lá de proteção veicular mais baratinha, proteção veicular que dá isso e dá aquilo, mas que no final a gente sabe que não vai cumprir. Por quê? Porque é matemática, gente. PVS, né? No PVS, não, segmento de proteção veicular é matemática. Se você não tiver alguém que entenda de matemática à frente desse negócio, qualquer projeto quebra. Então, assim, a PVS ela não é diferente, né? E aí, Sana? Cara, assim, você falando isso da importância do manual, do regulamento, assim, eu começo a pensar aqui o quanto que vários líderes que eu acompanho hoje, da PVS, eles promovem treinamentos para regulamento. E é engraçado que eu vejo dúvidas diferentes nos treinamentos. Eu acompanho ali, eu entro no Zoom às vezes, que eu não estou no grupo ali, eu vejo, fico ali quietinho no meu canto ali assistindo treinamentos promovidos sobre regulamento. E são dúvidas diferentes em cada live. Aí eu fico pensando assim, cara, é algo que tem que ser sempre trabalhado. Porque senão a pessoa acha que sabe e não sabe. Eu sempre falo que na PVS, eu que estou no meio administrativo e no comercial, sempre transitando nas duas áreas, é um aprendizado diário. Todo dia tem algo para você aprender. Todo dia, todo dia. Hoje, pode ter certeza, hoje, dia 24 de abril, você vai aprender alguma coisa diferente da PVS. Então, é uma oportunidade para você ter domínio. Eu falei isso tudo para encaixar no que o Thiago acabou de falar, de ter domínio. Eu estou vendo aqui o Álvaro Fernandes, aqui, nosso diretor de São Paulo, ele sempre promove treinamento de regulamento, reúne a sala. Eu estou vendo aqui no grupo aqui do Maranhão, o pessoal compartilhando o manual de crescimento, o Erivaldo compartilhando com a equipe dele. Também é um líder que replica para a equipe dele as regras e toda a metodologia, porque a gente domina. Quando a gente fala de treinamento, a gente pensa, eu preciso aprender sobre objeção, é importante, claro, aprender sobre estratégias de captação, claro, mas ter o domínio, o conhecimento técnico do que você lida diariamente é importantíssimo. E aí eu queria destacar 3 pontos disso, das responsabilidades aqui do consultor, os itens 4, 5 e 6, que o 4 é participar de todos os treinamentos, eventos da PVS e promovidos pela sua liderança. Sempre quando eu falo de treinamento, eu lembro do Elton, que o Elton falava que ele não perdia nenhum treinamento. Às vezes ele pegava ali uma frase que aquilo ali valia a pena ele estar no treinamento. O 5 é fazer ações que gerem prospecção, tais como panfletagem, parcerias comerciais, divulgação de internet, indicações, ligar para associados ativos para pedir indicação, para captação de novos associados. Obrigado pela água, chegando aqui às 9h04, chegou a água. Brincadeira, cara. E o item 6, fazer de 5 a 10 cotações todos os dias. Então, isso é importantíssimo. Eu estou destacando só esses 3, mas a gente tem várias responsabilidades aí descritas em cada estágio que se torna importante como se fosse hoje. O que eu posso fazer aqui que está aqui nas minhas responsabilidades que eu preciso aprimorar? O treinamento, eu não consegui ir no treinamento. O que eu vou fazer essa semana para não perder o treinamento? Porque, como eu te falei, a gente está aqui, eu vou fazer quase 5 anos de APBS, Thiago, assim, todo dia eu aprendo uma situação. Agora que eu estou tendo também contato com as situações do dia a dia, de associados, eu aprendo uma situação diferente. Então isso enriquece o seu conhecimento e te dá propriedade para você explicar sobre não só somente a ferramenta comercial, mas também todo o aspecto
técnico e no aspecto de regulamento. Eu vou até reforçar também um outro ponto aqui, que eu acho muito interessante, que é o item 11, manter contato e relacionamento com o associado. Ou seja, mandar informações, dicas de como se preparar para uma viagem, dicas de manutenção do veículo, né? O que eles estão querendo dizer aqui, ó? Aqui, gente, o Sana aí, até o mesmo Arthur também chama isso aqui muito de cobrança indireta, né? Isso aí. Às vezes a gente lembra do nosso associado, independentemente se você é o consultor regional, muito na hora de cobrar, né? Com a preocupação dele pagar, porque senão o recorrente não entra. Não, gente, calma aí. A gente é um consultor, ou seja, a gente presta uma consultoria para esse consultor, para esse futuro associado, né? E de fato a gente tem que tomar um cuidado, porque às vezes parece que a gente transforma a nossa comunicação muito parecido com a comunicação de uma empresa de cobrança, né? E a gente não é uma empresa de cobrança, a gente é uma associação de benefício, né? Uma associação de proteção veicular. E a gente precisa também se comportar assim, mesmo nós sendo consultor, sendo consultor, né? Então, é importante que você comece a exercitar isso, né? Então, aqui quando os líderes colocam que é uma responsabilidade do consultor manter contato e relacionamento, ele está, na verdade, aqui te ensinando, te direcionando, né? Para que você possa perceber o impacto que isso tem, né? Porque esse impacto tem em novas indicações, né? Das pessoas mandarem mais indicações, afinal, se eu estou em um lugar, eu estou sendo sempre bem atendido, né? Ali eu tenho o Sana como meu consultor, e ele sempre me manda, está se relacionando comigo, me manda mensagem, me manda benefícios, né? Dicas, né? Para me ajudar, né? Eu acabo falando, oh, calma aí, eu tenho um atendimento diferenciado aqui, não é somente uma associação que todo mês me manda boleto, né? Não é somente uma associação, né? Que se preocupa comigo só para me enviar, não, é uma associação que se preocupa comigo, eu tenho um consultor ali, né, que de fato está junto comigo, está me acompanhando. Então eles colocam isso aqui como um ponto importante, eu queria reforçar esse ponto importante aqui com você. Afinal, né, como a gente falou ali, o atendimento, ele é um dos valores dentro da PVS Brasil. Então a gente precisa utilizar disso como uma ferramenta também dentro desse projeto, né? E pegando o gancho ali do comentário do Oberdan, o Oberdan comentou aí, o Oberdan que está aqui, agradecer a presença do Oberdan aí, toda semana está aqui com a gente. Tem 63 Café Conhecimento, ele tá 65 aqui já. Isso Tá aí, mais que a gente já. O Oberdan é um cara que eu tive o privilégio de conhecer ele aqui no Rio de Janeiro, veio de São Paulo. Um grande abraço aí pro Oberdan aí. E ele escreveu aí, eu leio o regulamento e toda quarta-feira o nosso diretor, Álvaro, faz o treinamento online sobre o regulamento. Aí agora eu quero trazer uma provocação aqui, no bom sentido da palavra. Sim. O quanto que você está dedicando semanalmente sobre o regulamento. Seja participando de treinamentos ou até mesmo promovendo o treinamento. Então, são pequenas questões que a gente começa a revisar e falar assim, eu sempre falo, né? Liderança, conhecimento técnico, isso aí caminha junto, tá? Então você precisa ter uma visão de, se eu estou participando do treinamento toda semana de regulamento ou se eu estou promovendo o treinamento sobre o regulamento. Então essas questões devem estar sempre presentes no seu dia a dia, pegando esse gancho aí do Oberdan, porque o treinamento do Álvaro aí, alguns treinamentos que eu já assisti, já tive o privilégio. Então, isso é importantíssimo para no dia a dia, às vezes, a gente teve alguma situação que eu não entendi, um procedimento que foi conduzido pela PVS. Não, se eu tivesse lido ali na parte do regulamento, eu não teria, não tinha deixado essa dúvida para mim. Então, revisitar esses itens é importantíssimo, não é, Thiago? Exatamente. Assim, é o que eu falo, assim, quando você vai para fazer eu trabalhava com calçados, né? Então, eu trabalhava com loja infantil, né? E eu percebi muito rápido que eu ficar ali oferecendo sapato por si só, não me ajudava em nada, porque é o que todo mundo fazia, né? Até o momento que eu comecei a ir para dentro das fábricas, né? Visitei algumas fábricas de calçado, né? E aí eu comecei a perceber como que fazia, como que de fato era a operação ali na prática, né? Isso me ajudou aqui a entender de fato o que era, como que era a montagem, entender o porquê que um solado era mais importante do que o outro, né? Cheguei a fazer até um pouco de algumas aulas sobre ortopedia infantil, porque a minha linha era infantil. E aí isso me motivou a comprar essa parte da linha ortopédica, e quando a pessoa chegava, né, a maioria das crianças tem muito esse problema, né, de aquela voltinha do pé.
Eu basicamente dava uma mentoria, uma consultoria para aquela pessoa ali sobre qual calçado ela comprar e o porquê que ela comprar de acordo com o pé daquela criança. Então isso quer dizer o quê? Isso é comprometimento. É lógico, eu era o dono, tá, gente? Não tô me eximindo disso aqui, não. Eu era o dono, né? E você também, dentro do seu projeto de vida aí, dentro do seu negócio, você é o dono, né? Então você tem que se comportar como um. Então, por que eu tô dando esse exemplo aqui? Porque a gente precisa estudar sobre aquilo que a gente leva para outras pessoas, né? Eu tô oferecendo associação, eu estou levando as pessoas a aderirem à associação, né, a se associarem à PVS Brasil, né, eu preciso ter argumento. E esse argumento a gente vai encontrar onde? Estudando os regulamentos e estudando também um pouco sobre esse projeto, né? Então, aí a gente partiu das obrigações, como eu falei, são mais do que as que a gente pontuou aqui, depois você vai conferindo lá, mas a gente vai entrar aí um pouquinho na seara, né, se a gente pode dizer assim, né, do consultor líder, né, no universo do consultor líder. E o consultor líder, ele tem algumas particularidades ali que eu sei que é dúvida para algumas pessoas e eu queria reforçar isso aqui, tá? E lá no manual tá tudo explicadinho também, né? Como a gente sabe, existem pro consultor, a partir do consultor líder, duas formas ali de você ter ganho, né? De você ter uma remuneração dentro da PVS Brasil. A primeira dela é na adesão, ou seja, na adesão você consegue ali ter uma das formas de remuneração. E a segunda é a partir do alcance do objetivo mínimo, que é a meta para você ter o seu recorrente. O que às vezes surge de dúvida é como que eu considero essa questão do recorrente, né? E na regra, o que fala aqui? Ó? Todo consultor líder quer alcançar a meta, né, sozinho. O que é alcançar sozinho? As minhas novas adesões, elas foram o suficiente para alcançar pelo menos 7. Então, só com as minhas novas adesões eu alcancei 7. O consultor líder ele tem direito a receber o recorrente referente à sua base e à base dos seus consultores, né? Ele tem direito a receber a base sua e dos seus consultores, tá? Ah, Thiago, mas eu tive um consultor, sou consultor líder e um consultor líder abaixo de mim também alcançou a meta. Ok, então é a mesma dinâmica, né? Você vai diminuir. Você vai receber sobre a sua base e sobre a base de todos os seus consultores, exceto desse consultor que atingiu a meta, porque aí ele vai receber da base dele, né? Então você vai receber a sua e dos demais que não alcançaram a meta, e desse que alcançou a meta, você não vai ter participação. Afinal, você ganha 5%, ele ganha 5%. 5 menos 5 é zero, né? Então, basicamente, a matemática é essa. Agora, Thiago, eu consegui fazer quatro primeiras mensalidades lá pagas, né? Mas a minha equipe aqui de consultores, ela fez mais 4, ou seja, bateu 8. Opa, bacana, bati a meta, beleza? Você bateu a meta. Porém, você só vai ter participação, só vai receber comissão sobre a sua base pessoal. Então a dinâmica é bem simples, mas vou reforçar aqui. Ó. Bati a meta sozinho, eu recebo sobre a minha base e sobre a base dos meus consultores abaixo, exceto daqueles que também alcançaram a meta. Agora bati a meta, as minhas novas adesões juntando com as adesões da minha equipe, né? Ou seja, só as minhas não bastava, então aí você vai receber também comissionamento, só que você recebe só da sua base, da base dos seus consultores, você não recebe, né? Então essa é uma regra importante que a gente coloca, né, que precisa ser seguida dentro do processo da PVS, afinal todo regional, todo consultoria, ele precisa seguir o manual, né, da PVS Brasil, do PVS, para poder que todos fiquem na mesma linha, né? Então, aqui também vai explicando isso, né? Dá exemplos também, né? E aí a gente vai falar um pouquinho das responsabilidades, né, do consultor líder, tá? Uma coisa que é importante a gente sempre falar aqui é que todo o processo na PVS ele é acumulativo. Né? Se você é um consultor líder hoje, você também é um consultor. Né? Você é um consultor líder porque você tem a possibilidade de liderar outras pessoas. Porém, você continua sendo consultor. Então, quando eu coloco aqui as responsabilidades do consultor líder, eu coloco como um primeiro item ali, ó, além das responsabilidades do consultor, o consultor líder precisará, e aí entra as responsabilidades. Né? E eu peguei aqui, vou pedir para o Sandra também escolher aqui pelo menos um aí desses 7, né, itens para poder falar. Né? Uma das responsabilidades do consultor líder está aqui como fazer ações para aumentar o número de adesões e incluir os consultores no processo, ou seja, um aprendizado prático. Né? Tem gente que fala assim, Thiago, eu não foco ainda em trazer novos consultores porque eu não tenho tempo de treinar.
Bom, gente, vamos lá. O processo de treinamento, ele é um processo muito mais complexo. É claro que é um processo muito mais complexo, que vai demandar de você ter mais preparo, de você ter uma oratória talvez um pouco melhor, de você talvez precisar entender um pouco mais sobre alguns complementos ao nosso processo APVS. O que são esses complementos? Produtividade, mentalidade, desenvolvimento pessoal, né, gestão ali de fato dos associados do tempo. Porém, esse é um aprendizado complementar. Esse é um treinamento complementar que vai dar suporte ao treinamento mais importante que existe dentro da PVS. Qual é o treinamento mais importante que existe dentro da PVS, Thiago? É o treinamento prático, na prática. E esse treinamento prático, ele passa por uma evolução. Qual é a evolução? Quando eu tenho um novo consultor, imagina você que é consultor líder e não sabe o que fazer ainda para treinar esse cara. Vamos falar de duas evoluções, dois passos, se a gente pode dizer. O primeiro passo que eu preciso fazer é o quê? Trazendo esse cara, é explicar de forma teórica ali o que ele precisa fazer. O que é explicar de forma teórica? Vou explicar sobre regulamento, básico ali sobre o regulamento, né? Estimular que ele leia, né? Se possível, gerar ali uma provinha para ele, fazer umas perguntas oral mesmo, né? Vou desenhar ali para ele toda essa visão e na prática, na rua, eu vou mostrar o que eu faço. Então, o treinamento prático é isso, é você mostrar o que você faz, isso é uma mentoria, né? Mentoria é diferente de treinamento. A mentoria, você ensina a partir das suas ações e não a partir de um ensinamento que veio das suas ações. Não, é nas suas ações, na prática. Você fala, ó, eu faço assim, vai lá, vamos fazer comigo. Vai colocar, né? Imagina que se for uma prospecção na rua, você ficar num corredor e ele ficar no outro. E andar paralelo no mesmo corredor, né? Inicialmente ele andar do seu lado ali, vendo o que você está falando para abordar, o que você está falando para poder convencer a pessoa a passar o contato, para você poder gerar uma cotação. Então, todo consultor líder ele é chamado a ter novos consultores na base e, claro, ele é chamado a fazer isso de uma forma responsável. E por que aí a gente volta para fechar aquela caixinha que a gente abriu lá no começo? Por que se estimula tanto com que novos consultores alcancem primeiro o nível de consultor líder para convidar pessoas para esse time? Porque se você lembra que a gente falou lá, se você não tem conhecimento, como é que você vai ajudar aquela pessoa? Aqui você já tem o conhecimento, já tem 30 ativos na sua base, né? Você já tem ali, já começou a entender como é que funciona um pouco o processo da PVS. Posso esperar um pouco, Thiago? Talvez até possa, não tem problema. Mas agora você já tem interação na PVS para poder entender ali algumas possíveis objeções. Então, até porque se a gente for partir da métrica básica, com 30 ativos, você deve ter pelo menos colocado 40 para dentro, né? Porque tem os cancelamentos ali que é natural, né? E pelo menos ali você já deve ter tido ali umas 400 a 500 cotações feitas já, né? Então você já tem ali uma boa rodagem, né? Então a ideia é essa, né? Que você leve essa pessoa para a rua com você, né? Ah, faço digital, Thiago, beleza, abre uma live, compartilhamento de tela, faz do lado do computador, mas mostra para ela na prática. Todo consultor é chamado a isso, né? Tem algum ponto que você quer salientar aí? Não, cara, assim, essa explicação assim, da maneira prática, porque senão fica só na teoria, né? Você fica Sim, trazendo a PVS aqui, às vezes a pessoa, mudou minha vida, é isso. Não, mas peraí, como que é isso aqui de fato? O que eu tenho que fazer no dia a dia para que isso também aconteça comigo? Tá, então vem cá, eu vou te explicar aqui o que eu faço de maneira detalhada e o que você pode fazer diante a sua disponibilidade, diante o seu empenho, diante a sua dedicação. Então aí você vem com o plano propriamente dito, né? Porque senão fica solto e às vezes soando como uma promessa sim. distante da pessoa. E diante de todos os itens aqui de responsabilidade, Thiago, assim, eu gosto muito dessa parte de participar de treinamentos, porque às vezes é um tempo dedicado para a pessoa, se ela está ali, para mim é sempre um investimento participar em treinamento, para mim aqui, ó, estar aqui no Café Conhecimento, para mim faz parte da minha rotina, porque eu sei que aqui eu vou ter a oportunidade de compartilhar algum conhecimento, mas também ter a oportunidade de aprender. Então, participar de treinamentos, fazer ações para aumentar o número de adesões, incluir os consultores no processo, aprendizado prático. Para mim, esses dois itens eles se destacam dentre todos aqui, tá? Tem uns 7 aqui do consultor líder, mas entendendo que a gente tem as obrigações de consultor também quando se trata do consultor líder. Então, quando a gente tem essa perspectiva, essa interpretação agora das responsabilidades, você começa a entender de como você consegue
chegar e extrair o resultado cada vez melhor. Ah, eu quero replicar para a minha equipe, replicar aqui para as pessoas que estão abaixo de mim as estratégias, as ações, as obrigações, as responsabilidades. Beleza, senta, faz um plano e de maneira prática você detalha tudo que tem que ser feito. É isso aí, Thiago. Exatamente. Então, assim, eu vou fazer um complemento aqui só para que a gente, assim, são 9h20, né? Então, assunto de manual é extenso. Sim. Então, assim, a gente vai falar também agora um pouquinho sobre as responsabilidades ali. A gente tem ali para falar responsabilidade regional, responsabilidade do gerente, porém eu vou fazer uma provocação para a gente trazer um dia aqui falando sobre gestão. E aí a gente vai entrar nessas responsabilidades. Eu vou pular aqui a dos regionais e do gerente, né? E vou falar, né? Apesar de você conseguir ter acesso, aí você que está vendo a gente, conseguir ter acesso, tá lá todas as obrigações. O documento já está compartilhado em alguns grupos aqui já. Exatamente. E é importante a gente sempre estar atento, porque quando vai ter ali as alterações, né? A gente comunica e aí você consegue baixar o atualizado. Beleza? Então, assim, é importante que a gente leia e releia isso aqui, né? Eu vou dar um salto aqui para a gente poder ser mais objetivo e eu não tomar a manhã toda de vocês, afinal vocês precisam produzir, para a gente poder falar um pouquinho a respeito desses outros itens aqui. Né? Um ponto que é importante, né, quando a gente fala aí, por exemplo, de premiações, né? Então eu vou entrar aqui um pouco no regulamento, que é um regulamento complementar a esse regulamento que está aqui disponível para a gente. Porque hoje o Manual de Crescimento do Consultor, ele tem um manual completo, porém existem campanhas que a gente faz, que nessas campanhas a gente acaba tendo ali algumas regras daquela campanha. Então por que eu não trago às vezes um regulamento, por exemplo, do top 3 consultores para dentro do manual? Porque o top 3 consultor é uma campanha que teve em 2021, a gente trouxe novamente para 2022 e estendemos agora 2023. Quer dizer que 2024 vai ter top 3, que vai ter sorteio? Não necessariamente. Por quê? Porque ele é uma campanha, assim como foi o top 100, 150 e 200, que foi uma campanha, né, e que em 2023 a gente não deu continuidade. A gente, né, reconhece, mas as premiações, os benefícios que tinha lá em 2022, por exemplo, e 2021, não está tendo. Né? Por quê? Porque a gente está com uma outra campanha agora, que é os associados ativos, e as regionais estão recebendo placas aí dessa campanha, beleza? Então eu vou entrar, quando você entra lá no, deixa eu ver se está aqui, acho que fluxo de captação, deixa eu ver se ele está por aqui, regulamento, treinamento, manuais, acho que ele está aqui dentro de manuais, um manual de crescimento, isso aí mesmo. Tem os regulamentos aqui dentro, e um dos regulamentos lá, quando você vai na bio, dentro de manuais, tá o regulamento do top consultores do Brasil, tá? E eu não vou nem me apegar tanto ele aqui não, porque eu tô achando que esse aqui, não, esse aqui tá certinho, tá atualizado. Mas as pessoas às vezes ficam com dúvida sobre top 3 e top 5. Top 3 hoje, ele está sendo considerado a quantidade de consultores ativos, a quantidade de primeiras mensalidades pagas no mês anterior. Então, quem é o top 3 hoje? Top 1, 2 e 3 e os top 20 lá de consultores que a gente divulga. Top 3 é os consultores, né? Consultores regionais não participam, secretárias não participam, esposas de regional também, ou esposo de regionais não participam. Então quem participa são os consultores, né? São aqueles que têm a maior produção no mês anterior. Então quando eu solto o ranking de abril, eu estou falando que é a produção de março. Porém, no top 3, que aí às vezes causa uma confusão na turma, eu preciso lembrar que a produção de março ela é referente à produção de fevereiro. Né? Então eu tenho ali um top 3 consultores que fizeram adesão em fevereiro e que o primeiro boleto foi pago em março. Então, Thiago, eu tive lá em fevereiro 30 adesões, mas dessas 30, 25 pagaram o primeiro boleto dentro do mês de março. Né? Qual é o número que eu considero para abril? Os 25. Né? O que existe de exceção é que a gente considera os boletos também que foram pagos até o dia 5 do mês de abril. Então, vou dar um exemplo para você. Eu tenho todos aqui, ó, em fevereiro as adesões, em março entrou o primeiro boleto, ou seja, o pré-boleto ali de março está ali, daquelas primeiras adesões.
Só que às vezes há uma adesão que o boleto da primeira mensalidade está para o dia 31. E aí aquela pessoa, por algum motivo, ela acabou pagando no dia 3 de abril. A gente considera ele como primeira adesão do mês de março. Tá? Então, só para isso ficar claro, porque às vezes gera um pouco de confusão. Às vezes a pessoa está lá, mas Thiago, eu tive, né, todos os meus primeiros boletos pagos dentro, do mês de março. Beleza, mas às vezes você teve boleto do mês de março que foi pago no dia 7, no dia 8, no dia 10. E eu não consigo considerar todos esses dias, por quê? Porque a gente precisa ter um corte na linha do tempo ali para poder retirar o relatório do sistema, porque senão o relatório da PVS, né, ele agora, isso estava numa conversa sobre BI com o pessoal e a gente falava sobre justamente sobre isso, né? Se eu olhar o BI agora, ele vai estar um número, se eu olhar daqui a um dia, tá outro número, daqui a outro dia tá outro número. Por quê? Porque é dinâmico, né? Toda hora entra alguém em inadimplência e cobrança, entra alguém em ativação, entra alguém em pendência, então a todo momento isso muda, né? Então, no Top Consultor é isso. Top 3 consultor, que agora é o top 20, né? A gente premia os 3 primeiros mais, reconhece os 20, né? Eu considero primeiro boleto pago, tá ok? Então, quantidade de primeiros boletos pagos. A mesma coisa para o sorteio do top consultor que vai ter amanhã, um sorteio de R$ 5.000 para aqueles consultores que fazem acima da média. Por que eu falo fazem acima da média? Porque a média, como a gente já falou, é o objetivo mínimo, né? 7 itens, né? Só que tem uma galera que não se conforma com os 7 itens. E aí a gente faz esse sorteio entre eles, né? Que é todo consultor, né? Todo consultor líder que produz ali acima de 15 itens com a primeira mensalidade paga no mês, ele vai concorrer a um sorteio de R$ 5.000. E a cada 5 novos ativos, ele concorre mais uma vez com o nome dele lá. Então ele vai ter ali 15, né, com a primeira mensalidade paga no mês de março. Concorre uma vez. Se ele tiver 25, ele vai concorrer uma vez com os 15, a cada 5 mais uma. Então ele concorre 3 vezes. Por isso que quando a gente solta o sorteio, às vezes você vai ver 3, 4 pessoas com 6 vezes o nome lá. É pela quantidade de produção. Ou seja, quanto mais você produz, maior a chance de você estar participando dessa premiação também, tá? Quando a gente fala aí da premiação, quando a gente fala aí da premiação ali de final de ano, existem alguns contextos, né? A produção de final de ano, ela não é somente a produção de base ali. Afinal, né, existe todo um contexto em cima de cada uma dessas bases, né? Então a gente considera ali, também está na regra de bonificação, né, a sinistralidade daquela base. O que é sinistralidade, Thiago? É basicamente mais menos, né? Ou seja, quanto que aquela base faturou versus quanto que aquela base ela gerou de prejuízo. Afinal, nós somos uma associação, né? E a associação ela não pode gerar uma campanha de premiação, né, e premiar uma base que está sendo prejudicial para aquela associação. Então, por isso que a gente parte também da sinistralidade, apesar dela ter um peso muito pequeno, né? O outro item é as novas adesões. Um outro item também importante é inadimplência, evasão, né, e a inadimplência de primeiro boleto pago, né? Talvez seja uma das mais importantes, né? A gente precisa fazer esse acompanhamento aí das primeiras mensalidades, beleza? Com relação à bonificação, isso? Quer complementar alguma coisa? Certo. Beleza? Tem algumas outras colocações aqui também. Você já está explicando aqui de uma destreza, de um conhecimento, que qualquer coisa que eu falar aqui se torna quase irrelevante diante do conhecimento que o Thiago tem sobre o manual. Então aqui, ó. Porque eu pensei em falar alguma coisa, você falou em seguida, eu falei assim, não tem nada. Ah, para com isso. Sempre tem que complementar, sempre tem. Mas aqui, ó. Aqui existem algumas outras proibições também. Eu não vou entrar nesse mérito ainda, porque a gente já está chegando no final. Eu não vou conseguir entrar tanto aqui. Mas é importante falar um ponto aqui, tá? Um ponto importantíssimo, né? Uma das proibições que existem é a mudança de um consultor para uma outra equipe, tá? É importante a gente falar isso. Você que é consultor novo, você que está chegando na PVS, talvez você esteja chegando, né? E o consultor o regional que trouxe você, ou o consultor que trouxe você, talvez não resida aí próximo a você. Gente, isso não é impeditivo nenhum de você desenvolver o projeto PVS Brasil. Até porque hoje os consultores eles não utilizam o escritório do regional na maioria das vezes para poder fazer um trabalho. Alguns até utilizam, mas não é a maioria, né? Todos eles são ali consultores que na maioria das vezes fazem um processo com a mentoria do regional, né? Então é importante a gente falar sobre isso aqui, porque de fato não é permitido
a mudança de um consultor de uma base para outra base. Existem exceções, Thiago? Existem exceções, né? Então, aqui a gente contempla algumas exceções, né? Quando o consultor comprovar algum tipo de relação desonesta ou antiética do regional, né? Ou quando o consultor estiver há 6 ou mais meses inativo, né? Ou seja, sem produzir. Me cadastrei na regional do Sana em janeiro do ano passado, né? Hoje eu consigo mudar a minha base, né, para outra regional. Sendo que é sempre importante reforçar, se você tem base de associados na regional, ela é opcional. O regional ele não é obrigado a transferir essa base, né? Afinal, você desenvolveu um trabalho naquela regional. Então, aqui é um ponto que a gente sempre gosta de reforçar, porque na PVS a gente sempre percebe esse espírito de colaboração, né? Que a gente mais vê regionais acolhendo consultores de outras regionais, né? Regionais trabalhando, produzindo junto. Então, é importante a gente entender isso, né? Essa mudança aqui, ela é em casos muito específicos, né? Então, na grande maioria das vezes, não se enquadra aqui nesses pontos. Existem aqui alguns outros pontos. E um último aqui, para ser polêmico mesmo, que eu vou reforçar, e no próximo bate-papo que a gente tiver sobre o manual... Polêmica. Então, um último ponto é com relação àquela turma que, por algum motivo, né, seja ele com sentido ou sem sentido, acaba produzindo abaixo do permitido pela PVS Brasil, né? E isso é algo que a gente precisa tomar muito cuidado. Eu vou dar 2 visões aqui de mundo para vocês. Uma polêmica mesmo e outra para que vocês não fiquem se degladiando, porque isso faz parte do cenário, não só Brasil, mas mundial. Primeiro problema aqui, ó. Produção abaixo do mínimo permitido, como todos sabem, qual é o mínimo permitido a nível Brasil? R$ 200 de adesão. Porém, o que às vezes as pessoas se esquecem é que o R$ 200 ele é sem o rastreador. Então é R$ 200 mais o rastreador cobrado na sua cidade. Afinal, se você for tentar colocar hoje no aplicativo, ele mesmo já trava. Ele coloca os 200 e complementa com o rastreador. Então é importante a gente falar que esse é um mínimo permitido. E ponto. Né? Não tem muito o que ficar explicando isso. Né? Eu poderia tecer aqui várias coisas para você, né, explicar para você de várias formas diferentes o quanto que é prejudicial talvez você trazer pessoas num valor abaixo. Pelo menos as pessoas que eu conheço com maior resultado na PVS, elas não fazem essa prática. E por que eu falo isso? Porque às vezes a gente fala, mas eu conheço, hein? Gente, eu falo para você, resultado. Resultado, para mim, é o que fecha lá no final do mês. Esse tipo de resultado que eu tô falando. Essas pessoas, na maioria das, pelo menos as que eu conheço, não efetuam essa prática, né? Então, existe sim aí muita... Deixa eu só me ajeitar aqui. Existe sim, às vezes, muita crença também, né? Nisso aí. Ah, não, mas fulano de tal tá fazendo errado. Fulano de tal tá fazendo errado. Gente, falar, todo papagaio fala. Né? Agora, se eu consigo comprovar, existe um canal para isso hoje, que se chama Denúncia. Né? Então, denúncia@apvs Brasil. Ele é um canal onde a gente consegue ter ali uma possibilidade de estar explicando, de estar falando ali, expondo a situação, né? E ali você consegue fazer a sua denúncia, né? Aí eu estimulo você a que faça. A gente já soltou várias notificações, já reduziu, né, a meta de algumas pessoas também. Não sei se você sabe, mas como é que funciona a denúncia? Quando você manda uma denúncia e é comprovada aquela denúncia, a pessoa ela recebe uma notificação, né? Nossa, aqui da PVS. E ela vai ser notificada. Se ela rescindir na palavra, né? Mas se ela novamente cometer aquele mesmo ato, o segundo passo é a redução do comissionamento. Se ela ganha 10, ela vai receber 5. Se ela ganha 5, ela recebe 0. Então ela fica um mês sem comissionamento. Se na terceira vez acontecer aquilo de novo, né, for comprovado que aquela pessoa teve o mesmo ato, aí é sim plausível de descredenciamento. Porque a gente percebe e entende que aquela pessoa ela não está comprometida em fazer o que é certo. Né? Então, é lógico, todo caso que vem para cá, gente, ele vai direto para a mão do Elton, tá? Então, assim, acredito que esse seja o único e-mail que o Elton trata de forma particular. Né? Eu tenho acesso, as meninas que recebem aqui esses e-mails, porém o Elton ele faz questão de estar
entrando nesse meio diariamente ali para poder avaliar, responder, né? Às vezes a gente tem um delay porque precisa mesmo entender um pouco mais, porém assim, é um canal de muita responsabilidade. Tem coisas que às vezes as pessoas não entendem, porque às vezes você tem certeza de algo, mas a sua certeza ela não basta para a gente notificar alguém. A gente precisa de ter provas para notificar alguém. Né? Então, se o teu envio ele tiver provas, como a gente já teve vários com provas, né, e a gente fez a notificação, se o seu envio tiver provas, você pode ter 100% de certeza que aquela pessoa ela vai ser notificada. Né? Inicialmente, a gente vai dar a possibilidade dela se justificar, né? A gente não sai destacando notificação nas pessoas assim, também não faz sentido, mas essa pessoa ela vai ter oportunidade de se justificar, e se de fato ela falar, compartilhar que não ter como contrariar aquelas informações, ela vai ser notificada, né, e vai ser informada que a próxima vai ocorrer a redução ali do comissionamento dela. Qual é o objetivo desse? É a gente querer fazer uma política do medo, algo do tipo? Muito pelo contrário, né? É a gente operar a justiça, mas primeiramente o conhecimento. Gente, aí eu compartilho com vocês, principalmente você que é líder. A gente já pegou vários casos de situações que estavam fugindo à regra de novos consultores. Pessoas que estão no negócio há 10 dias, há 7 dias comprovadamente. Né? E que de fato, às vezes por uma falta de orientação, fazem ali um processo, né, de aliciamento, às vezes um processo de valor abaixo da meta, e isso é um problema também, né? E é lógico que aí a gente vai sempre tratando os casos de forma bem pontual, né? Acho que quem conhece o Elto sabe que um dos grandes valores do Elto é a justiça, né? Então, isso que deixa a gente muito tranquilo, mas eu queria reforçar esse ponto aqui, deixar esse climão aqui mesmo, né, de forma proposital. Agora, um outro ponto que eu quero trazer para você também, para a gente poder encerrar aí, né, e hoje já peço desculpa que a gente falar de manual sempre acho que acaba estourando um pouquinho o tempo, mas um outro ponto que eu queria reforçar com vocês é com relação ao momento que a gente vive de evolução tecnológica. Porque esse movimento que existe hoje tem feito com que cada vez mais a gente se cruze aí pelas redes, né? Quando na hora de um associado querer uma cotação. Primeiro eu quero que você entenda o cenário. Quando você vai fazer uma procura na internet, você procura um lugar e já efetua ali o contrato naquele lugar? Já adere aqui naquele lugar? Ou não? Você geralmente vai entrando no lugar, entra em outra página, faz outra pesquisa, faz uma outra compra e vai procurando. Hoje a maioria das pessoas fazem isso, gente. O Google hoje é o nosso shopping. Quando você vai no shopping, você vai, né? Tem pessoas que são bem objetivas assim, né? Vou no shopping, entro e já compro aquela loja lá. Só que na realidade, a maioria delas não fazem isso. Elas entram naquelas lojas de departamento, dá 50 voltas, entra numa outra loja de departamento, dá mais 50 voltas, entra numa loja de grife e entra numa outra loja, e ela vai vendo as possibilidades, aquilo que mais lhe agrada, ela vai fechar. Então acaba às vezes acontecendo, né, um achismo de que está tendo uma competição interna, de que estão fazendo aliciamento, de que está vazando informação, quando na verdade a pessoa que buscou ali a PVS, ela está buscando a PVS de várias formas. E quando ela busca ali, vocês são muito bons naquilo que vocês fazem quando fala de internet. Se você pesquisar a PVS proteção veicular, vai aparecer pelo menos umas 3 ou 4 campanhas. E o que acontece? A pessoa ela fica naquela ânsia de receber uma cotação. Aí ela entra na primeira, gera ali um lead para aquela primeira e não vê a cotação. Ela já entra na segunda para ver se a cotação vem. Aí ela entra numa terceira, entra numa quarta. E aí, às vezes, acontece mesmo de estar tendo uma disputa e os consultores nem sabem. Mas aí o associado sabe, e às vezes o associado ele usa isso contra os consultores. Fica ali, eu consegui uma mais barata. E às vezes não necessariamente é da PVS, ele fala que é da PVS, mas ele vai estimulando aí, aquele ali fulano falou que ia fazer mais barato para mim. E fica fazendo um joguinho entre os consultores. E às vezes fica parecendo que tá tendo uma concorrência, porque às vezes tá tendo mesmo, tá? A gente sabe, e a gente já notificou algumas pessoas por isso, mas às vezes é só o associado jogando ali, como ele é a prática de todo associado, né? De todo cliente aí no mundo, né? Então é importante fazer esses pontos aqui. Volto a falar, denúncia@pvsbrasil.com. Faça a sua denúncia se você acreditar que está tendo alguma coisa irregular. Né? Seu nome nunca é citado, a gente nunca informa nem para o líder daquele estado quem é que tá fazendo a denúncia. É 100% restrito, a gente não compartilha com ninguém.
Mas eu acho que faz sentido aí para você ajudar a gente a deixar esse processo cada vez mais justo, né? E esse manual de crescimento, cara, assim, eu tô lendo alguns pontos aqui, relendo alguns pontos, né? Como que ele se torna importantíssimo o líder replicar isso diariamente, assim, e colocar em prática, né? E colocar toda a metodologia que está aqui descrita. O Luan Exato. tá pedindo para olhar para a câmera, porque tem hora que pede. Oi? O O microfone. microfone. Tava longe. Show. Eu vou aprender ainda. Tem que fazer uns códigos, né? Talvez daqui a Que nem 63 eu vou... quando eu tocava na noite, a gente ficava, vai, dó, ré, ré menor. Ele tava colocando a mão assim. Eu tava dançando no TikTok, né? Bota aí. Mas é isso, assim. Então, assim, e a sua explicação, Thiago, o detalhamento isso aqui da ferramenta, né? Isso aqui é importantíssimo no dia a dia. E se você ainda não colocou, agora eu vou olhar para a câmera, tá, Luan? Se você ainda não colocou esse documento como uma metodologia para ser seguida diariamente e também ser colocada em prática nos seus treinamentos, gente, a partir de hoje, 24 de abril, coloque isso como um documento incluído aqui em toda parte que você explica a PVS, inclua esse documento no seu dia a dia. Eu já vi aqui, o Erivaldo já compartilhou no grupo aqui do Maranhão, eu já vi a galera, algumas pessoas me mandando mensagem aqui. Então, inclua o manual de crescimento na sua rotina administrativa e comercial. Tá, só fazer algumas pontuações aqui em cima de alguns questionamentos aqui. Primeiro alguém falou assim, se é possível... Thiago, eu tenho 200 itens na minha base. Eu posso... Só que eu tô com impedimento de abrir no CNPJ. Eu posso abrir com o CNPJ do esposo? Não, gente, não pode. O CNPJ, o cadastro que está na PVS, no seu CPF, quando você for fazer um contrato para abertura da sua regional, precisa estar constando lá o seu CPF, né? Isso não é da PVS, tá, gente? Isso aí é do processo mesmo, né? Então, o associado, ele fez uma parceria, associou o veículo dele à PVS a partir de você. Então, você tem que estar constando no processo, né? Hoje está constando o nome do seu regional e o seu CPF. Quando você abrir uma regional, precisa estar constando o seu CPF. Eu posso ter essa empresa onde é eu e o meu esposo? Beleza, não tem problema, vocês são sócios naquele CNPJ. Porém, o seu CPF tem que estar vinculado, tá? Outro ponto perguntou, se acontecer, se eu conseguir 200 placas ou 300 sozinho, posso ser um regional? Sim. Né? Lembrando que o mínimo é da equipe não necessariamente precisa ter, tá? Então pode ser sim. E tem um último ponto aqui que colocaram, que eu acho que fazia sentido também, que era com relação, deixa eu achar aqui, se o associado pagar após o dia 5 do outro mês, vai contar para o próximo mês? Aqui para a meta sim, tá? Para a meta ela conta. Para a PVS Teams, a gente considera as primeiras adesões, né? Então, quando passa do outro mês, é uma adesão de março ainda. Então, a gente não consegue contabilizar porque em questão de relatório, ele não vai sair no próximo mês, né? É porque era para ter sido pago em março. Então, ele pagou só depois do dia 5. Para a meta, conta. Para a meta, que meta é essa, Thiago? É o objetivo mínimo lá que a gente falou, né? De alcançar o recorrente. Então, isso aí é considerado. Agora, para premiação, a gente não consegue considerar. Ou quando é a premiação de primeiro boleto pago. Beleza? Acho que foi esse ponto aí. Muito bom. Show? Como é quando acontece? Muito bom. Esse documento, cara, Então, é muito bom ler isso novamente, assim, ter esses pontos revisados, porque algumas coisas acabam passando despercebidas e algumas perguntas, algumas dúvidas que eu recebo às vezes diariamente estão aqui. Exatamente. Em manual E assim, esclarecedor nisso. uma coisa que é importante, né? A gente vai ter um momento para falar muito mais sobre isso, mas eu preciso aproveitar esse momento aqui também para isso, para você que está aqui com a gente agora, mais de 100 pessoas online, para você que vai ver isso aqui depois, a gente tem ainda muito vício de linguagem, né? A gente tem uns vícios de linguagem muito forte e é normal, tá, gente? É comum, tá? É comum. Por quê? Porque a gente olha para o mercado fora, né? E a gente vê o quê? A gente vê muito se falar de vendas, muito se falar do universo comercial, né? E a gente acaba vinculando o nosso processo a isso.
Mas eu preciso deixar claro para vocês e estimular vocês que a gente ajuste essa nossa comunicação. Por quê? Porque o nosso processo dentro da PVS ele é diferente do processo do mercado, né? Então, assim, ele é um processo muito diferente. Então, às vezes eu vejo algumas pessoas comentando aqui, empresa, né? A nossa empresa é maravilhosa. Não, gente, a PVS ela não é uma empresa, né? E por que eu falo isso? Porque isso é importante para a gente ter consciência. Até porque, quando eu vou falar com um meu associado, ele precisa também ter essa clareza, que ele não está sendo cliente de uma empresa, ele está sendo associado de uma associação. Então, abole essa palavra do seu calendário aí, do seu dicionário, desculpa, empresa. Nós não somos uma empresa. A PVS Brasil ela é uma associação. Vai no nome. Associação de Proteção Veicular. Né? Então, nós somos uma associação, tá? Associação de Prestação de Serviços Sociais. Nós podemos fazer um café com conhecimento. Vamos fazer só disso aí, né? Já tô tentando marcar isso aí com o nosso jurídico para poder explicar bem, né? Porque eu sei que surge essa dúvida, né? E na hora de trazer novos consultores, a gente acaba já iniciando eles errado. Então, não, PVS não é uma empresa. PVS tem cliente, Thiago? Não, PVS não tem cliente, né? Nós temos associados e futuros associados. Então, aquela pessoa que ainda não é da PVS, ele é um futuro associado nosso, né? E quando ele entra na PVS, ele é associado, ele se associou a uma associação. Então, ele é um associado, ele não é cliente. Tá? Outro ponto importantíssimo, né, é que nós não somos vendedores, né? Nós não efetuamos venda, não fazemos venda. A PVS, o processo é completamente diferente. Porque eu trago novos associados e eu faço uma consultoria a esses novos associados. Por que, Thiago, que a PVS paga recorrente? Eu já trouxe o cara para dentro, porque você é um consultor, você continua prestando consultoria, esse cara continua te chamando, você continua dando suporte para ele, você continua fazendo atendimento, você cuida dele, até mesmo lá, principalmente no dia que ele vai precisar de você. Então você é um consultor na PVS que traz novos associados. Então quando a gente fala, a gente não fala venda, a gente fala captação de novos associados. E por que é importante a gente comentar sobre isso? É porque às vezes eu sei que a gente traz vícios de fora, né? E é normal, é comum, tá, gente? A gente vai se adaptando, mas é importante, você que já é especialista em proteção veicular, parta dessa premissa, né? Se você é especialista em proteção veicular, você precisa entender que a Associação de Proteção Veicular, ela faz parte do terceiro setor, né? Do associativismo, né? Do mutualismo, onde a gente busca, a partir da quantidade de associados que a gente tem, distribuir ali as despesas dentro do processo para que a gente consiga ter um melhor benefício, né? E uma melhor qualidade de serviço aí para os nossos associados. Beleza? A gente vai pegar um dia para falar mais sobre isso. A gestão aqui também já está anotado para a gente falar. E na medida que a gente for passando outros encontros aí, a gente vai estar tirando outras dúvidas pontuais também. Muito bom, Thiago. Show? Parabéns. Deixa eu te parabenizar aqui pelo conhecimento apresentado, pelo tema, porque o Thiago, algumas semanas ele você vinha falando aqui comigo da gente falar sobre o manual e hoje deu uma aula sobre o manual de crescimento e eu aprendi muito aqui com você, te agradeço aí pelo conhecimento compartilhado, eu tenho certeza que as pessoas também gostaram aqui do encontro, hoje aqui 1h52, hoje você falou bem, viu, Falou bem, hoje falei pra caramba. Você falou bem. Hoje eu falei demais, gente, por isso que vamos encerrar, vamos ter um link aí, o Luan já disponibilizou o Forms. Vamos liberar o Forms pra galera. O pessoal dar o feedback aí, hoje eu falei bem, pô, caraca, Thiago, mas eu tô vendo aqui no dia 1º de maio, vamos jogar aqui no dia 1º de maio, segunda-feira. Dia do Trabalhador. Estaremos aqui. Como é que você tá a gente vai discutir aqui da programação do Café Conhecimento para terça-feira, no dia 2 de maio. Dia 2. Dia 2 porque dia 2. Não. No dia 1 vai ter, dia 1º? Dia 1º, ok. Então todo mundo confirmado aqui no feriado, dia 1º de maio, a gente tá aqui. Feriado o quê? Feriado o quê? Não. Feriado? Não. Pelo amor de Deus. Qualidade de vida que a PVS me dá, vou pensar em feriado. Não, claro, com certeza. Eu tiro férias é quarta-feira. Confirmado aqui, viu, gente? No dia 1º de maio, o Café Conhecimento, que é o dia do trabalho, o dia do trabalhador. Tu não vai colocar um atestado não, Sandro. Não. Pelo amor de Deus. Chegar eu e o Luan aqui, um atestado em cima da mesa que o Sandro deixou na sexta aqui. Porque o Thiago, às vezes o Thiago tá aqui no Rio, de vez em quando ele tá lá em São Paulo, tá em Gramado, não, que assusta daqui, ele tá em Curitiba. Então, no dia 1º de maio, a gente tá aqui, firme e forte, com o conteúdo
do Café Conhecimento. Maravilha, então. Pessoal, gratidão a você que ficou aqui com a gente até agora. Já curte essa live aí pra gente aumentar esse engajamento. Não falei isso no começo, só estamos com 25 curtidas. Pelo amor de Deus, gente, tem 100 pessoas nessa live. Coloca o dedo e curte essa live aí. Ajuda a gente aí pra poder ranquear melhor ainda essa live. Lembra aí que amanhã temos Mega PN Online. Mega PN Online, 7h30 da noite. Amanhã eu vou estar conduzindo a Mega PN Online, né? Então, quero trazer esse convite a você, te fazer essa provocação pra você trazer pelo menos 2 pessoas. 2 pessoas. Aí você vai colocar lá nos comentários assim, vindo do Café com Conhecimento. Vindo do Café com Conhecimento e trouxe 2 pessoas aqui. Gente, convida, chama. Se tu chamar, eu tenho certeza que não vai machucar. Tem gente me perguntando aqui qual que vai ser a analogia apresentada na PN que você vai apresentar. Então, eu vou falar amanhã. Aí que tem, hein? Prepare. E olha que tem, hein? Prepara, semana passada teve. Eu sei. Banco Imobiliário, Monopoly. Não, Banco Imobiliário. Vai ter isso. Nós já vimos. Aí, tá vendo? Você falou da origem do jogo. Exatamente. Vou até anotar aqui pra já deixar desenhado. Vou começar a fazer que nem aqueles momentos da... Lembra que o Miguel Falabella encerrava o video show? E ficava assim... Beleza, então, pessoal. Bom dia. Tamo junto, misturada. Valeu, Luanzola. Tamo junto, muito bom dia. Até a próxima. Se despede aí como o Miguel Falabella, então. Vai lá. Bom dia, pessoal. É isso aí.